Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Romário Falsi e hoje eu preparei uma aula muito especial para você, uma aula muito importante. E eu resolvi fazer esta aula enquanto dá tempo de você corrigir, enquanto dá tempo de você se ligar no que está acontecendo à sua volta. Essa aula é sobre o maior erro na preparação para concursos no magistério. Na verdade, para concursos de forma geral, só que eu vou estar direcionando para os concursos do magistério. Muita atenção no que eu vou falar agora para que você já corrija, ok? Então vamos lá. Antes de falar qual o maior erro, eu já vou começar a identificar. E eu quero também que você se identifique sobre qual o nível de concurseiro você é. Existem dois níveis, onde um se subdivide em dois tópicos. Vou mostrar para você. Os dois níveis de concurseiro são o candidato zumbi. Além disso, do candidato zumbi, sim, é tipo um Walking Dead, aqueles monstros, o zumbi. O candidato zumbi é aquele candidato que geralmente fica reprovado nas provas. É aquele candidato que geralmente fica viajando no tempo, olhando para o alto, fazendo milhares de coisas ao mesmo tempo. E aí, quando sai o edital, corre para estudar e fica aquela correria. Esse é o candidato zumbi. O candidato zumbi é aquele candidato despreparado. Além disso, nós temos os candidatos preparados. E esse se subdivide em dois tópicos, que são os candidatos que estão se preparando, mas que possuem pouca experiência. E também nós temos os super candidatos. Se por um lado nós temos os candidatos zumbi, nós vamos ter os super-heróis, os super candidatos, na outra vertente. E esses candidatos, com certeza, são eles que acabam superando todos os zumbis, também os candidatos com pouca experiência, e são esses que conseguem as vagas. Então, o nosso encontro de hoje, eu vou estar identificando para você quais os comportamentos de cada um desses níveis, para que você possa se identificar e, a partir daí, eu fale e corrija o principal erro de um concurseiro. Tudo bem? Então vamos a eles. Primeiro eu vou falar sobre o candidato zumbi, o nosso Walking Dead. O candidato zumbi, ele tem algumas características, como, por exemplo, é aquele candidato que não se prepara, é aquele candidato que não possui técnica alguma de estudo. Isso quando estuda. Geralmente, é aquele candidato que sai o edital, está todo mundo conversando sobre ele e, de repente, ele pega e pergunta: e aí, vai cair o que mesmo? Quais são as questões da prova? Vai cair pedagogia? Vai cair português? É aquele que nem sabe as matérias que vão cair. Com certeza, esses são candidatos que geralmente são reprovados. Enquanto tem pessoas que estão altamente focados no objetivo, esse candidato ainda não despertou. Não possui técnica nenhuma de estudo, até porque provavelmente não possuiu nenhuma instrução. Além disso, esses candidatos, quando pegam para ler o edital, não sabem nem ler o edital, não sabem fazer uma leitura concurseira sobre o que deve ser feito ao ler o edital, ou espera a publicação do edital para aí começar a tentar estudar. Geralmente esse candidato estuda na primeira semana no maior gás e de repente falta a constância de estudo, ele desanima e aí deixa tudo de lado, vai para a prova sem ter o conhecimento. Geralmente esse candidato, por ficar muito reprovado, ele vem falar o seguinte:
Ah, concurso público é fraude, concurso público é apadrinhamento. Ou, poxa, não sei para que ser funcionário público. Entre outras formas de se auto-sabotar. E esse candidato, ele acaba levando pessoas consigo. Então, muita atenção. Geralmente não, quase sempre, eles são reprovados. Ou quando conseguem classificação, eles ficam bem, mas bem longe das vagas. Geralmente, nós temos aí, quando ele não fica reprovado, o mínimo é 5. Ele atinge 5, 5,5. Não passa daí, não chega nem à média 6 na prova. Então, essas são as características. E quando essa pessoa faz a prova, toma bomba, não consegue a aprovação, aí ele fala o seguinte: poxa, a culpa é do cursinho que não me preparou. Isso quando vai para o cursinho. Ah, então a culpa é do professor. A culpa é da minha família que não me deixou estudar. A culpa é sempre de alguém. Está sempre colocando a culpa em outras pessoas, não tomando para si a responsabilidade sobre o seu aprendizado, sobre a sua preparação, como consequência a sua classificação. Esses candidatos zumbis, eles servem basicamente para fazer número na prova. Sim, número na prova. Às vezes sai concurso com 3.500 candidatos. Você tem lá um percentual enorme de candidatos zumbis. Enormes. Para o magistério, cerca de 80% dos candidatos que vão para a prova são candidatos zumbis. São aqueles que não estão estudando ou estudam pouco. Isso quando tenta. Esse é o candidato zumbi. O segundo grupo é aquele candidato com pouca experiência ou aquele candidato que tem experiência, mas que ainda faltam alguns detalhes para passar para o próximo grupo. É um nível intermediário. É aquele candidato esforçado que tenta, que busca. Então, quais são as características desse candidato? Ele é um candidato que se prepara, porém comete alguns erros, tanto no planejamento, tanto no estudo, quanto em método de memorização. Ou seja, é aquele que estuda e estuda de forma errada. É aquele que faltam detalhes. Esse candidato, ele às vezes estuda com uma antecedência, raramente. Geralmente, ele deixa sair o edital e aí ele vai procurar curso e aí ele vai tentar estudar e a quantidade de matérias fica desse tamanho. Com certeza, ele acaba não dando conta de varrer o edital inteiro num estudo de primeiro nível, aprofundado, e depois o último nível, que é o nível onde você conhece toda a matéria. Ele ainda esquece detalhes, quando olha o edital, ele esquece detalhes como, por exemplo, poxa, titulação. Por exemplo, saiu um concurso há um tempo atrás, numa das prefeituras, e pediu experiência para cargo, em cargo escolar, como título, como pontos. E a pessoa pegou e não leu o edital, e o que aconteceu? Não levou esses pontos, possivelmente vai ficar um pouco mais atrás na sua classificação por causa dessa quantidade. Essas pessoas fazem preparatórios, conhecem alguns livros, muito por causa de preparatório, mas não lê os livros. Ou possui conhecimentos bem poucos aprofundados sobre algumas matérias específicas. Por exemplo, esse candidato ele estuda para uma prova e aí ele fica reprovado por uma questão de português. Ou ele vai bem em pedagogia, vai bem na específica, português fica com 5. Ele precisa tomar cuidados com alguns detalhes. Porém, acertando esses detalhes, ele chega automaticamente no grupo dos supercandidatos. Esse candidato conhece algumas técnicas de aprendizado acelerado, consegue fazer um planejamento
Esse candidato, até por falta de atenção, por falta de costume, até mesmo falta de autoestima, ele acaba errando questões fáceis na hora da prova, por falta de atenção, errando pegadinhas, onde, quando ele atingir aquele nível de maturação para concurso público, ele vai atingir o resultado. Então, esse candidato ainda tem pouca experiência. Por isso, eles vão ocupar posições medianas. É aquele candidato média 6, média 7, no máximo 74. E olhe lá, 76 quando foi muito bem. Esse é o candidato intermediário. E nós temos o terceiro grupo, que é o grupo dos supercandidatos. Os supercandidatos, pessoal, enquanto o candidato zumbi são 80% das provas dos concurseiros, os outros 20% são subdivididos nos candidatos intermediários e uns 5%, no máximo 10% da prova, são candidatos super preparados, são os super candidatos. As características deles são as seguintes, e a principal delas, eles estudam com antecedência e de forma assertiva. Eles sabem exatamente aquilo que está no edital, sabem os livros que estão sendo pedidos e fazem um planejamento específico para aquele tema, utilizam técnicas de leitura, técnicas de aprendizado, técnicas de memorização e subdividem tudo isso dentro do próprio planejamento. Esse candidato, ele conhece já os assuntos, lá saiu o concurso, está na revisão, na referência bibliográfica, só de olhar as palavras ele já sabe de qual livro é. As referências bibliográficas que estão lá no edital são capítulos dela que estão escritos que você deve estudar. Então, ele já conhece de forma aprofundada os principais. Quando sai o concurso, é a hora que ele vai em assuntos diferentes do edital. Ele utiliza preparatório, outros cursos, não como principal quando sai o edital, e sim como forma de revisão. Enquanto está todo mundo desesperado, o zumbi acorda, ele já está muito à frente. Nós estamos falando de maturação, e maturação é experiência. Esse candidato ele também tem uma característica peculiar. Por ele já ter muito conhecimento, ele gosta de ajudar outras pessoas. Ele gosta de agregar o seu conhecimento para o bem do próximo. Geralmente é ele que dá uma instrução, é ele que incentiva. Esse super candidato, geralmente, ele serve como uma referência para o estudo de concurso público. Esse candidato é muito importante. Ok? Podemos ir para o próximo? Antes de ir para o próximo, outra característica dele é que eles são muito, mas muito autoconfiantes. Eles sabem o que fizeram. A sua confiança aumenta conforme vai aumentando o seu conhecimento, o seu lastro de estudo. E eu digo para você, não existe concurso impossível. Se você já está estudando, eu vou dizer um detalhe importante. Os concursos públicos, olha os últimos concursos e observa. São sempre as mesmas matérias, são sempre os mesmos livros. Significa, se você estudar esses livros, automaticamente você vai estar neste hall dos supercandidatos. Beleza? Então, eu quero mostrar aqui, de forma estatística, para que você observe como é dividido o concurso público. É a regra dos 80-20. 80% dos candidatos são candidatos zumbi. São as pessoas que deixam para estudar quando sai o edital, são as pessoas que, neste momento, agora que você está vendo a videoaula, nós estamos o quê? Em outubro?
nós estamos em setembro, final de setembro, são aqueles que estão pensando, o país está em crise, tem aquilo, não tem nenhum edital aberto, ano que vem eu estudo. Se nós estamos em setembro, nós temos outubro 30 dias, novembro 30 dias e dezembro 30 dias. Esse candidato está perdendo 90 dias de estudo. E aí sai uma prova em janeiro, aí sai um concurso em janeiro, aí sai um concurso em fevereiro, época do carnaval, melhor hora, né? E aí é esse candidato que acaba não passando. Dos 100%, 80% são candidatos zumbis. Aproximadamente os outros 10%, 15% são de candidatos com pouca experiência ou candidatos no nível intermediário de maturação. E somente em amarelo ali são os super candidatos. São aqueles candidatos que com certeza irão brigar pelas vagas nos concursos. Pessoal, eu digo isso por experiência própria. Eu estudava quando saía o edital. E aí o que acontecia? Eu ficava reprovado e quando era aprovado, ficava lá atrás. Quando eu comecei a me preparar, quando eu comecei a estudar, eu fui começando a ficar reprovado num português. E aí eu melhorei no português, fiquei reprovado na específica. E aí eu melhorei na específica, comecei a subir o meu nível. Comecei a verificar onde estava errando, fui corrigindo. Fiquei reprovado quando achei que sabia demais. Até que eu comecei a ser aprovado. E aí foi um concurso atrás do outro. E é justamente isso, não tem segredo. É maturação e principalmente constância. E esse foi o meu grande, aliado. Eu sempre procurei manter a constância nos estudos e procurar me aprofundar. Pessoal, o super candidato, eu quero te dar uma boa notícia. Desses 100 candidatos, desses grupos, a cada 1.000 pessoas, cerca de 50 pessoas, 100 pessoas estão preparadas. 500, de 1.000 pessoas, 100 pessoas estão preparadas, 50 pessoas estão altamente preparadas. Eu quero dizer para você, essas pessoas vão passar em concurso público e elas vão desfocar. Conforme elas forem desfocando, elas saem do rol dos super candidatos e voltam para candidatos intermediários. O que define você ser um super candidato é a constância. Então, conforme eles forem passando, conforme eles forem deixando de estudar, é a hora do candidato zumbi e do candidato intermediário irem aprofundando para paulatinamente chegarem nesse rol dos super candidatos. Pessoal, então qual o maior erro? O maior erro é esse daí. É você dormir. Não dormir quando estuda, também, né? Mas principalmente dormir agora, neste período. Se não tem nenhum concurso que você queira, mas que é inevitável para você fazer o concurso público para mudar a sua vida, então acorda. Acorda e começa a planejar os seus estudos, começa a separar o material, começa a fazer provas anteriores. Compara o que cai nos editais entre um e outro. A partir daí, segue o seu estudo. Olha lá no site que está aqui embaixo, está na descrição desse vídeo aqui. Olha no site, eu já fiz 3 artigos sobre planejamento, sobre técnica de estudo. Ponha em prática. Enquanto está todo mundo dormindo, enquanto está todo mundo virando zumbi porque não tem concurso, porque está em crise, porque tem um monte de coisa, é a hora de você estudar.
Eu não estou falando aqui, ele está falando isso porque ele dá aula em preparatório, está falando isso porque ele dá aula em curso, isso porque ele está montando um curso. Não, eu estou falando isso até mesmo para você que estude sozinho. Lá no site tem muita matéria para você estudar. Eu estou aqui te chamando sua atenção, eu estou te dando uma corda antes que seja tarde demais. Os aprovados de 2017 vão sair agora. Aconteceu comigo. Em 2012, eu achando que já tinha passado em vários concursos, deixei de estudar. Fui fazer um concurso de Queimados. Eu me lembro até hoje. Para quem não conhece Queimados, é um município do Rio de Janeiro, local onde eu moro. E eu fui fazer o concurso, achando que já sabia de tudo. Fui estudar na véspera da prova. Isso depois de um macho de estudo. Fui mal. Quase fiquei reprovado. Fiquei aprovado lá atrás. Candidato zumbi. A partir disso, no dia 11 de outubro, foi aniversário da minha mãe, não me esqueço. A partir disso eu falei, eu vou estudar e eu vou me planejar. Planejei os meus estudos, coloquei em prática e em março de 2013, eu saí lá dos últimos lugares. E em março de 2013 eu fui primeiro lugar no estado, eu fui primeiro lugar no estado do Rio de Janeiro, eu fui primeiro lugar na prefeitura de Japeri, eu fui quarto lugar na prefeitura de Três Rios. Tudo isso porque enquanto estava todo mundo preocupado com várias coisas que acontecem no final do ano, e você sabe disso, eu estava estudando. Quando saíram os editais, eu já estava preparado. Esse é o grande macete. Essa é a minha grande dica. E o grande erro, resumindo, é você deixar para estudar somente quando sair o edital. Não existe milagre, existe constância. Beleza? Pessoal, então, recapitulando, os níveis de concurseiro: candidato zumbi, candidato com pouca experiência e os supercandidatos. O que difere um em outro é a constância, é estudar com antecedência. Claro, se você quiser fazer essa sua passagem de forma acelerada, você vai precisar de uma ajuda, tanto preparatório quanto também o meu trabalho. Resumindo para você o meu trabalho como coach de concursos, do magistério, que é onde eu tenho as minhas aprovações e onde eu posso te ajudar, resumindo, é de forma simples. Eu pego o candidato zumbi, eu pego o candidato com pouca experiência, soma com as minhas experiências, onde eu faço um planejamento, um acompanhamento, te ensino a estudar e faço você se tornar um super candidato. Eu não. Eu faço as estratégias, as metodologias, porque é você, com a sua prática, com a sua dedicação, que vai chegar até lá. Resumindo, é esse o meu trabalho. Acompanhar, planejar, te dar os feedbacks e te avaliar de forma individualizada para que você atinja o seu sucesso. Se você quer começar os seus estudos, tem muito material no site, tem um simuladão do site com 50 questões, mas se você quiser já planejar os seus estudos, tenho 2 dicas para vocês, importantes, contando com a minha ajuda. A primeira é a seguinte: continue me acompanhando por aqui, deixa a sua mensagem para mim, deixa uma mensagem falando, poxa, Romário, estou gostando dessa sua metodologia, estou gostando da forma como você tá usando, eu quero também fazer parte disso. Deixa a sua mensagem e a gente pode fazer uma consultoria, que é o meu trabalho como coach, uma consultoria online de acompanhamento e exercícios, como também você também pode fazer parte também de um coach em grupo. Ou seja, são 2 partes. Você pode ter um contato individual comigo e também um contato com uma turma reduzida. Deixa o seu contato, deixa a sua mensagem dizendo que você tem o interesse, deixa o seu e-mail, que eu vou entrar em contato para nós agendarmos como eu posso te ajudar. Ok? Da outra forma, continue acompanhando os vídeos,
compartilhe esse vídeo para aquele amigo, candidato zumbi, principalmente, ou candidato com pouca experiência, aquele seu amigo que você sabe que é assim, para ele abrir o olho. Ok? Então, gente, o resultado que você quer em 2017 começa hoje. Perfeito? Um grande abraço para você. Foi um recado sério, direto, de quem se importa e de quem quer o bem das pessoas que estão comigo. Um grande abraço, espero sua mensagem e compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos. Além disso, se inscreva no meu canal no YouTube. Fiquem com Deus e tudo de bom.